Então, bom dia novamente. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje encerrando essa oficina de alumínio com o Marcos Cesana. A gente teve uma experiência muito ampla nesses dias de aula, de gravação, de edição. Nada melhor do que encerrar com um profissional com uma experiência muito ampla também. O Marcos é ator, roteirista, jornalista, dramaturgo, né? É um homem de palavra. Jogava futebol também. Jogava futebol. É um homem da palavra, um homem de pé também. E muito versátil nos veículos em que ele trabalha. O Marcos faz televisão, faz publicidade, faz novela, série, minissérie. Fiz uma grande família 2 semanas atrás. Alguém viu? Assiste a Grande Família? Nem tu que está perdido, você assistiu isso? Fazer farofa. Não é a primeira vez que o Farofa aparece. O Farofa já apareceu alguma vez na Grande Família. Não, só foi com outro ator. Foi outra farofa, E o Marcos ele tem uma experiência no teatro também, né? Ator de teatro, dramaturgo, já escreveu peças, foi dirigido já pelo Jô Soares, pelo Ricardo III. Agora pelo Marco Antônio Braz, que a gente, com a Denise Fraga, a gente ganhou um monte de prêmio, tanto em São Paulo como pelo Brasil, assim, uma peça muito legal, uma peça que, se vocês tiverem a oportunidade de ver, ela vai voltar em cartaz agora em fevereiro e março. Eu vou vender o meu peixe, mas não é do ano. A peça é boa, não é por nada. Eu vou só dar o que é a peça que você tem. A peça se chama Alma Boa de Sete Suando. A história é o seguinte: um dia Deus desce à terra para encontrar uma única alma que justifique a sua existência. E a única alma que ele encontra, a única pessoa que ele encontra, é a personagem da Denise, que é uma prostituta que mora na cidade de Sete Suando, na China. Ela é a única pessoa que dá abrigo numa noite para Deus dormir. Todos os outros moradores, os mais ricos e tal, não dão. Então, ela é a única pessoa que dá. E Deus dá um presente para ela. Só que ela é uma pessoa que não sabe dizer não. E a vida dela vem para o inferno. Sabe assim, é muito interessante, porque você tem... a peça trata de até onde é possível a gente fazer o bem sem nem arrancar o braço da gente. E quando é que a gente tem que dizer não? Quando é que porque tem uma hora, né? O cara vem, não sei o que, né? Na escola, por exemplo. O cara vem, presta o lápis, emprestou. Presta a borracha, emprestou. Presta a apontador, emprestou. Aí vai fazendo isso 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí fala, filho, vamos lá. Você deixa o outro tá matando. E no cinema também ele atuou em filmes como O Bicho de 7 Cabeças, que vocês assistiram, O Chega de Saudade, Salve Geral. Lula, o Filho do Brasil, que vai estrear. Exatamente. E escreveu o roteiro do Olho de Loiro. Então, assim, uma vasta experiência, né? Ator de teatro, ator de cinema. Então, assim, vocês podem até, as pessoas que têm interesse em atuação, podem até perguntar para ele exatamente como é que funciona no teatro, como é que funciona na televisão. E aí a gente trouxe ele aqui para complementar para vocês essas 2 semanas intensivas de formação de vocês no universo audiovisual. Mas com certeza a gente pode aproveitar muito da experiência que ele tem no teatro também. Porque a gente está aqui falando de contar uma história, né? E como contar essa história. Então conta um pouquinho pra gente como é que começou a sua trajetória, como é que você foi caindo, como é que você foi achando esses caminhos. Eu comecei tarde, né? Eu sou um ator que começou tarde na minha carreira. Eu comecei, eu fiz jornalismo, fiz 2 anos em Mogi das Cruzes, depois transferi a faculdade, terminei minha faculdade na Casper Líder, onde eu me pós-graduei depois, mas eu comecei a trabalhar como ator, assim, depois eu me formei como jornalista e fui trabalhar demorou para arrumar emprego, eu fui trabalhar como corretor de imóveis. Trabalhei 5 anos como corretor de imóveis. No penúltimo ano, assim, para eu largar a carreira, eu entrei numa escola de teatro, depois entrei no IDAC, que era uma outra escola de teatro que é melhor do que aquela que eu fazia, e comecei minha carreira. Mas eu, por exemplo,
considero que o Bicho de Sete Cabeças é o meu primeiro trabalho, assim. Eu já tinha feito alguns comerciais, já tinha feito pequenas peças, mas nada assim tão significativo. O Bicho foi a primeira vez de um monte de gente, foi a primeira vez, a primeira longa da Laís, acho que a primeira produção dos Gulani, se eu não me engano, produção grande, né? Primeiro filme do Rodrigo Santoro, primeiro filme meu e de um monte de gente, e graças a Deus foi um filme que as pessoas assistiram e tentaram compreender ele muito bem, né? Que é um filme que trata do universo da loucura, que não é uma coisa muito fácil. Eu tive contatos em função do filme, tive contato com algumas pessoas, tem um nome para isso, mas eu vou chamar dos maluquinhos, beleza? Não tem problema. Eu tive contato com os maluquinhos ali, mas foi muito bacana porque todo mundo falta um palitinho para ficar louco, né? A linha é pequena, o caminho a divisória é bem fina, assim, da loucura para a sanidade, né? E a primeira experiência interessante nesse sentido foi que quando eu fui fazer o teste do Bicho, eu estava numa sinuca de bico, eu já estava com quantos anos? Com mais de 30 anos. E era um pouco corretor de imóveis, era um pouco corretor de imóveis, era um pouco jornalista, mas não era nada, queria ser ator. Aí um dia eu fui fazer o teste do Bicho de Sete Cabeças e eu conheço muito bem a cidade andando de carro, mas naquele dia eu me perdi como nunca. Me perdi assim. E aí, quando eu parei, eu estava perto da estação São Joaquim do metrô, quando eu parei ali, próximo daquele lugar, o farol fechou. E aí eu lembrei o caminho que eu tinha que fazer para chegar até o lugar para fazer o teste. Só que eu tinha que dobrar à direita. Eu falei assim, bom, então vamos decidir uma coisa, se eu seguir reto, eu vou ser jornalista. Se eu dobrar à direita, eu vou ser ator. E fiquei esperando o farol abrir. E aí quando o farol abriu, eu falei assim, vou ser jornalista. Andei um pouquinho, não vou fazer isso. Isso aí foi uma atitude que mudou radicalmente, quer dizer, uma bobagem, né? Na frente de um farol, mudou radicalmente a minha trajetória. Aí quando eu cheguei no teste foi um negócio muito legal, porque em função de ter passado ter ficado uma hora perdido, não sei o quê, o meu nervosismo já tinha passado. Então eu cheguei no teste absolutamente tranquilo. Então eu fui o último a fazer todos os testes. No primeiro, tive um teste aqui, eu fui o último a fazer o teste ali, eu fui o último a fazer o teste lá, fui o último a fazer. Mas fiz com uma tranquilidade, com um não esperar nada. Isso é legal, da gente a gente tem vontade de fazer as coisas, tem vontade de se atirar nesse mundo, às vezes, o mundo da arte, não sei o quê, mas às vezes a ansiedade da gente atrapalha a gente, né? Essa coisa da gente ficar se cobrando muito, porque você vai fazer aquela cena, e é menos, é mais simples. É simples. Quanto mais simples, melhor é. Dorival Caymmi é simples, é ótimo. Não precisa. O Demônios da Garoa, quem nunca ouviu, né? Demônios da Garoa é simples, todo mundo canta até hoje. Então é uma coisa, é mais ou menos por aí. E aí eu fiz os testes todos, passei. O meu último teste foi filmado, ela estava do meu lado. Eu lembro que na impressão que eu tive, por exemplo, quando eu entrei na sala para fazer o último teste, é que ela já estava com o saco na lua, porque ela já tinha testado tipo 600 pessoas naquele dia e eu era o último a fazer o teste. E eu lembro que a hora que terminou o meu teste, que eu olhei para ela, ela estava com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, não peguei. Foi meu termômetro, foi olhar, terminou, ela falou assim, acabou. Eu olhei para ela e falei, ixi, vou fazer esse filme.